Boa noite. No topo da atualidade continua a chamada lista VIP e a confiança que nós, contribuintes, poderemos ter nas nossas finanças e no sistema que controla os nossos dados pessoais. É meu convidado o bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Domingos Azevedo. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Na sua opinião, devemos ter confiança quando olhamos para a máquina fiscal e em particular, depois deste caso, da lista VIP? Olha, eu acho que é importante dizer isto. Eu ainda gosto de lhe chamar assim, a nossa Direção-Geral das Contribuições e Impostos, Que já não é. Que agora é a Autoridade Tributária, tem uma tradição muito forte no funcionamento, na maneira de funcionamento, e uma cultura de rigor que se tem vindo a perder. A verdade tem que se dizer. O funcionamento, a introdução de mecanismos de automatismo, sem que tivesse havido uma proteção ao seu funcionamento, fizeram esmorecer aquela cultura de rigor que havia na autoridade tributária. Automatismo, por exemplo, nas penhoras. Por exemplo, deveria haver um mecanismo que, quando alguma coisa desse de errado, ele alertasse para um grupo, funcionários, que alguma coisa não estava bem. E, portanto, agir de imediato no sentido de manter esse rigor, no sentido de manter essa imagem que o funcionário da administração tributária sempre teve na sociedade portuguesa. Mas atualmente temos um outro problema, é que quando encontramos uma carta das finanças na caixa do correio ficamos sempre assustados. Mas isso não é só hoje, sempre foi assim. O problema é que quando nós encontramos uma carta no correio a dizer-nos que nós somos passíveis de determinadas situações e elas não correspondem à verdade. E quando nós nos deslocamos às finanças, aos serviços de finanças, quando nós por vezes até reclamamos por escrito da nossa razão e não há ninguém que vá à máquina e carregue no botão e diga: para aí, há aqui algum erro que não é do contribuinte. Este imposto não deve seguir. E é esse alguém que vá carregar na máquina, que diga: alto aí, este não deve prosseguir, que falta neste momento aos serviços. Isto para dizer que e eu vejo com muita mágoa, com toda a sinceridade, sou um homem que foi criado, a minha vida foi feita neste ambiente, tenho relações de há muitos anos, há mais de 40 anos, com gente que está ligada aos serviços de finanças, gente que está ligada aos impostos, e sempre vi nessa gente a honorabilidade. Sempre vi nessa gente rigor. E isto que aconteceu hoje na autoridade tributária, isto que aconteceu com esta lista, desmente toda essa tradição da Direção-Geral das Contribuições e Impostos. Perdoem-me, eu vou continuar a chamar assim, pelo carinho que me merece a instituição. E isto que aconteceu é uma coisa grave. E é uma coisa grave, na minha opinião, porque quebra essa cultura. Porque há uma predisposição de uma estrutura, que era uma estrutura com princípios, que era uma estrutura com valores, e demonstra que há uma predisposição, uma perda desses cuidados, desse rigor e desses valores. E aí, naturalmente, que assusta. Aí assusta, não só no caso da lista, que enfim é a aberração autêntica do funcionamento de um Estado de Direito, não só no caso da lista, mas naturalmente noutras situações, como por exemplo, eu por mim fico demasiado surpreendido, fico muito surpreendido, quando não há ninguém na autoridade tributária que diga assim: então uma pessoa que andou toda a vida a trabalhar por uma casinha, que fez uma casa com imenso esforço, com muito sacrifício, e que depois a deixa ir a casa à praça por 180 euros. Mas não isso é o tal sistema automático de que falava. Não há ninguém... A falta de humanização do próprio sistema. Exatamente. Não há ninguém que seja capaz de dizer assim: mas estas pessoas deixam este processo chegar aqui porquê? Que razões estarão na base disto? Serão os filhos que não pagou porque não tinha dinheiro para dar de comer aos filhos? Porquê é que acha que nós perdemos esse lado humanista que defende, que deveria existir nas finanças? Defendi, naturalmente. Eu acho que nós temos vindo a perder isso por duas razões. A primeira é a pressão brutal. Não é deste governo, isto não é típico só deste governo. Isto é uma coisa que tem vindo em crescendo com especial incidência depois da implementação do sistema informático, que é bom.
O sistema informático em si é bom. O que é mau é que quem lida com o sistema informático não o saiba dimensionar em função dos valores, em função dos direitos também que os cidadãos têm neste processo. Porque a máquina não pensa. E quando nós chegamos ao Serviço de Finanças e eles dizem, não pode porque o computador não deixa. Mas isto é a argumentação de quem não tem razão. Porque se tem razão sabe que o computador faz aquilo que lhe mandam fazer. E ele não deveria mandá-lo fazer coisas contrárias à lei ou contrárias aos princípios e aos direitos dos contribuintes. E por isso, uma das coisas que eu penso que estará na base disso será primeiro a pressão permanentemente que é feita sobre o funcionário das finanças no sentido do Estado arrecadar mais e mais e mais e mais nesta galopante medida, nesta galopante ideia de recuperação de impostos. Eu acho bem. Nós não podemos ter uma autoridade tributária, a entidade a quem compete liquidar e recolher e receber os contributos dos cidadãos para uma sociedade organizada. Nós não podemos ansiar em ter uma entidade com esta missão que não seja eficiente. Ela tem que ser eficiente. No fundo. E ela tem que ser eficiente porque nessa eficiência... Porque dessa eficiência dependerá naturalmente o funcionamento da sociedade. Agora, o que ela não tem que ser é desumana. Eficiente não é a mesma coisa que desumano. E ser humano quer dizer que deverá haver mecanismos, deverão ser implementados no funcionamento do sistema, mecanismos que alertem, que chamem a atenção quando algo entra em irracional. Porque há irracionalidade permanente no funcionamento dos serviços de finanças. Cuidado, eu queria aqui de uma forma clara evidenciar que os funcionários públicos não são eles que motivam estas questões. Eles são vítimas. Daí a minha próxima pergunta. Acha que tudo isto aconteceu sem o poder político, neste caso o Secretário de Estado, eventualmente a Ministra das Finanças, saberem? Mas fala de quê? Da evolução deste processo? Não, da lista. Da lista. Olha, eu penso que é uma afirmação muito complicada, porque só lhe posso dar o meu entendimento. Ouviu aqui elogiar a competência e a seriedade dos líderes. No meu entendimento, atendendo à dimensão do que estamos a falar, penso que nenhum dirigente, seja qual for o posto que ele ocupasse, teria a ousadia de fazer uma coisa destas sem ter o agrément de quem estava acima dele. Porque de que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar em criar situações completamente diferenciadas dentro do tratamento dos contribuintes no sistema informático da autoridade tributária. E como é que fica a honra dessas pessoas que tiveram que assumir este erro que poderá, eventualmente, não ser deles? Bom, a honra das pessoas há muito que foi perdida. Sejamos coerentes nisto. A honra das pessoas com os seus comportamentos, não só neste, mas em muitas outras situações, já há muito que foi perdida. Agora, a única coisa que tem a salvar é a condenação na praça pública. Isto depois tem uma técnica. E a técnica é, resistir até o último instante. Ou seja, Voltaire dizia isto de uma forma espetacular. Menti, que da mentira alguma coisa fica. No mínimo fica a dúvida se é verdade ou se é mentira. Há outro assunto que está no topo da atualidade e que também nos levanta muitas dúvidas sobre o funcionamento das contas e o controle, que é o caso BES. Como é que é possível acontecer um caso destes com contas auditadas, fiscalizadas pelos reguladores, neste caso o Banco de Portugal, e só se perceber quando o banco está naquela situação? Tem toda a razão. Eu acho que nós vamos ter, mais dia menos dia, não podemos continuar a assobiar para o lado e fazer de conta que estas coisas não existem. Seja com o Ricardo Espírito Santo, seja com outros Ricardos quaisquer. Eu acho que nós vamos ter que repensar muito bem a forma como temos hoje regulado em Portugal todo este processo e a necessidade de responsabilização na base dos construtores da informação contabilística e dos auditores intervenientes no processo. Não vale a pena estar aqui a tentar encobrir isto tudo, não vale a pena. Os sinais no mundo e as consequências nefastas desses sinais são demasiado evidentes para continuarmos a fechar-lhes os olhos. Tivemos uma Enro, que deu o que deu, enfim, o início de uma crise mundial da qual resultou graves prejuízos para os cidadãos. Outra vez com as contas que não eram Exatamente. verdadeiras. Tivemos um Madoff, a mesma coisa. Tivemos em Portugal um BPN.
tivemos aquela empresa de leiteira, do leite da italiana... A Parmalat. A Parmalat. Acho que os exemplos no mundo já são demasiado evidentes para nós continuarmos a assobiar para o lado e a fazer de conta que nada disto podemos aconteceu. controlar uma situação destas? Eu acho que tem que ser... Nós podemos ter contas transparentes em empresas com esta dimensão ou em grupos empresariais com esta dimensão? Temos que ter. Não é podemos, temos que ter. Sob pena de não termos nenhuma transparência na nossa sociedade. Mas temos que mudar as leis? Temos tantas leis? Eu acho que temos que repensar todo este processo de uma forma em que haver maior proteção aos profissionais nestas temáticas, porque a proteção dos construtores da informação contabilística e muitas vezes também da auditoria estão muitas vezes na dependência da relação exercem esta profissão no regime de trabalho dependente. A auditoria não, é completamente independente, mas aí o caso é mais sério. Teremos naturalmente que equacionar grandes interesses que há ao nível das grandes empresas da auditoria. Enfim, teremos de ter uma conversa diferente. E o BES deixa essas dúvidas com as empresas da auditoria que foram passando. O BES deixa essas dúvidas, mas agora ponha-se no lugar de um profissional. Vamos ser realistas nisto. O senhor é técnico oficial de contas do BES, que até nem foi em Portugal, foi no Luxemburgo que as coisas se deram. Lá não é técnico oficial de contas, mas é um LSP contábil, uma vez que fica sob a... Faz o mesmo trabalho, no fundo. Exatamente. Mas imagina que é um funcionário, por exemplo, do BES. Imagina que estrutura a sua vida, os seus filhos a estudar, enfim, a sua casa, a sua família, e que, de um momento para o outro, chega alguém com interesses menos transparentes e lhe dá uma ordem para atuar. O senhor vai dizer assim, não faço isso. E ele diz-lhe assim, amanhã você não venha, não apareça aqui de manhã, amanhã você não tem trabalho. Daí a necessidade das auditorias serem verdadeiramente independentes. Daí a necessidade de quem intervém neste processo ter proteção de um regime jurídico que o proteja do cumprimento da lei e que não os deixe completamente nas mãos de quem quer incumprir a lei. Seja o contabilista, o TOC, seja o auditor. E mesmo nos auditores. E depois disto, depois de ser criadas estas situações, que sejam uma outra coisa interessante, que sejam responsabilizadas as pessoas. Mas no fim, às vezes, a culpa é sempre do contabilista. E falando de novo do BES. Bom, o contabilista é sempre, normalmente, infelizmente, o que acaba por arcar com as dúvidas. Mas permita-me só uma questão. Se é do contabilista a culpa, que é que andou a fazer então a auditoria lá? Se o contabilista cometeu esses erros, o que é que andou a fazer a auditoria às contas do BES? De certeza que recebeu. Recebeu de quê? A função da auditoria é certificar os valores constantes da contabilidade ou alterá-los. Se não os alterou, eu pergunto, então o que é que andou a fazer? É que isso é muito simples e muito fácil. Dizer é do outro, não é nada comigo. Se é do outro. Mas depois há as contradições todas neste processo que ninguém consegue entender. E por isso aquilo que eu digo é que os cidadãos têm direito. É que hoje uma empresa só já não é só dos sócios. Eu acho que uma empresa hoje tem que ser vista numa ótica de interesse, também de interesse social. Porque as empresas são elementos, são fatores de estabilidade social. Claro, o emprego e, no fundo, depois a dívida que podem deixar para todos nós pagarmos. São meios de realização das pessoas e que devem ser protegidos por lei. Aquilo que eu advogo é que tem que haver maior transparência, é que tem que haver maior rigor, é que tem que haver maior verdade. E, acima de tudo, o Estado tem que se preocupar em proteger aqueles que ficam, quando cumprem com a lei, ficam na dependência das entidades patronais e depois, quando são condenados, ninguém se preocupa mais destas pessoas. Quer dizer, uma pessoa com 55 ou 60 anos que seja despedida é nova em demasia para se reformar e é demasiado velha para encontrar outra vez emprego. Foi um prazer tê-lo aqui na página 2 para falar de dois temas que marcam a atualidade. A chamada lista VIP e também a contabilidade do BES. Já a seguir, há uma estreia aqui na RTP2, uma história de famílias bem atual. Eu volto amanhã, como sempre, às 9 em ponto, com o dia em 40 minutos. Boa noite, até amanhã.